Olá, Oi, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo jóia? Ficou ótimo com Hum. esse batom. Obrigada. Eu fiquei na dúvida se eu passava um com Tá cor ou ótimo. sem cor. É, eu gosto muito, né? Sou suspeita para falar, É. né? Então a gente, Ai. a gente começa de uma vez, já vamos falando, o que você acha? Porque no meu aqui já são 8h30. No meu também, pode. Então tá, então vamos lá. Hoje, então, a gente vai falar sobre a importância dos estímulos na aprendizagem, né? E o que que a inteligência lógico-matemática tem a ver com isso, né? Então, a gente está na quarta live, então, do Supera e as Múltiplas Inteligências, e hoje é a vez da inteligência lógico-matemática. Então, a gente podia fazer diferente hoje, um pouquinho, né? A gente teve acesso a Tá. algumas perguntas, então, vamos fazer perguntas e respostas, né? Então, a primeira que a gente vai começar é justamente isso. O que que é a inteligência lógico-matemática? Então, quando se fala lógico-matemática, todo mundo pensa na matéria matemática da escola, né? Só que, na verdade, o lógico-matemática é essa codificação de símbolos numéricos que a gente denominou de um, dois, de três, né? E como a gente tem visto ao longo das lives, a neurociência ela é uma área multidisciplinar, né? Então, dentro da neurociência, eu tenho uma área que é a neurociência cognitiva, que é ela que vai estudar, é, investigar, né, na verdade, potenciais habilidades de processos mentais, né? Ou seja, esses processos que o nosso cérebro faz para poder codificar as letras e o conjunto dessas letras que depois a gente foi juntando e formando as palavras, e aí, com isso os textos mais complexos e com os números também, tá? E dentro dessa neurociência cognitiva, tem uma área que aí sim é a cognição numérica, que é o quê? É eu pegar esses números que meu cérebro codificou, que eu denominei, né, de um, dois, três, enfim, e desenvolver, entender e dominar conceitos aritméticos por meio de treino. Ou seja, é essa brincadeira que eu consigo fazer com os números de adicionar, subtrair, multiplicar, dividir. Tem contas, né, que a gente até coloca letras só realmente só para poder dificultar um pouquinho, né? E então é essa capacidade que é a cognição numérica, né? E o treino, gente, não só para a matemática, mas por meio do treino que a gente treina a nossa linguagem, a nossa escrita, né, a nossa oralidade, né? E Uhum. uma coisa interessante que eu trouxe é que essa habilidade de codificar números não é só da gente. É claro, né? Nós seres humanos, nós somos mais evoluídos, né, que os outros animais, até dos mamíferos mais evoluídos. Só que nós temos o pombo, que numa pesquisa da Science de um tempo atrás, mostra que os pombos, eles conseguem organizar conjuntos numéricos até 9. Olha que Bacana. legal, né? Mas a gente, né, nós seres humanos, a gente tem essa capacidade de ter mais números, né? Tanto que os números reais dentro mesmo da matemática, né, não tem fim, é infinito, né? Não tem fim. Sim. E é bacana você falando essa questão da codificação, que aí já casa bem com uma próxima pergunta, que é essa questão mesmo. Como que funciona, então, essa codificação no cérebro? Tá. É, na live passada a gente falou sobre muito sobre o hipocampo, né? E o desenvolvimento do hipocampo nas fases, né, de criança, adolescentes, adulto, no idoso. E a gente aprendeu então que o hipocampo, ele é uma área importante para a nossa aprendizagem. Só que se você pegar um cérebro, pesquisar no Google hipocampo,
você vai ver que ele está muito perto do sistema límbico. O sistema límbico, na verdade, abraça o hipocampo. E a gente viu que o sistema límbico, ele que dá as nossas emoções. E a gente aprendeu, né, que a gente é movido às nossas emoções o tempo todo. Então, eu tenho meu hipocampo, que é aprendizagem, com as minhas emoções. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as emoções, elas influenciam a nossa aprendizagem. Então, quando o aluno, se tiver professor assistindo aí, e algum aluno chega na aula e fala que não está bem, porque aconteceu algum problema em casa com os pais, ele não vai render na aula. Não adianta ficar forçando que não vai sair nada. Então, por quê? Porque a emoção dele está afetada. Aconteceu alguma coisa que mexeu com ele. Então, ele não vai conseguir ter foco em nada. Entende? Também um outro exemplo que eu trouxe só para ilustrar é quando uma menina chega para os pais e fala assim, e mostra a nota que tirou ruim de matemática, né? Aí os pais, né, sem ter muito conhecimento, mas isso todo mundo tem costume de falar, e fala para a criança, não, tudo bem, realmente as meninas não têm tanta facilidade na matemática como os meninos. Pronto. Então você justificou os pais, justificaram então a nota baixa que ela tirou. E isso vai justificar para tudo na matemática. Então, se eu reprovar, é porque realmente eu não tenho muita facilidade, porque meu pai falou que quem tem mais facilidade na matemática é os meninos. Então, deu para a criança uma justificativa errada. É tão errado isso que, como a gente tem falado também muito nas lives, que o nosso cérebro, a gente nasce com as mesmas capacidades de cognitivas, com as mesmas capacidades das funções executivas. Só que se eu me destaco numa matéria, é porque eu estudo mais aquela matéria. Não é porque você não é inteligente, entende? E para eu poder me destacar mais num determinado assunto, eu tenho que ter sido estimulada para isso. Sim. Entende? E essa parte da estimulação, ela é muito importante na fase inicial. Uma coisa assim interessante que você falou porque assim a gente aprende muito e vai depender muito também da carga emocional que está envolvida durante aquela aprendizagem, né? Por isso que quando a criança está bem, quando a criança recebe um estímulo de forma adequada, ela aprende mais facilmente. Então, ela quebra aquelas barreiras que existem dentro do que ela estabeleceu, né? Até mesmo dessas desculpas que você falou, né? Que às vezes a gente realmente dá essas desculpas, né? E aí isso acaba fazendo parte da forma com que a criança, ou até mesmo na fase adulta, lida com essa situação, né? E isso é provado no IBGE mesmo, né? Crianças que vêm de família que não é estudada, ela vai ter o mesmo caminho dos pais, entendeu? Porque ela não tem reforço emocional para continuar os estudos. Os pais não vão incentivar. Isso é importante falar, porque assim, tanto a carga positiva quanto a carga negativa no emocional, elas fazem efeito, né? Para aprender ou não, né? Até mesmo para criar essa barreira de não dou conta, não sei lidar com aquilo, né? E até mesmo. Disso, pode falar, desculpa. Não, e até mesmo que... na relação do nosso cérebro, né? Quando a gente repete muita coisa pra gente mesmo, eu não consigo. Eu não sou boa. Eu não sei fazer isso. Se você repete várias vezes, o nosso cérebro ouve, pega aquela informação e você realmente não vai conseguir fazer. Isso não é balela, isso é verdade, é ciências. A neurociência mostra isso, né? Que se eu falar muitas vezes que eu não dou conta de fazer alguma coisa, eu não vou dar conta. E isso tem algumas bases também, até mesmo social e cultural, se a gente for pensar, né? Que já vem pré-estabelecidas algumas coisas dessas, né? As crenças, né, que são colocadas na gente, que é difícil de largar. E falando de crença, já casa até com uma próxima pergunta, porque assim, toda vez a gente escuta assim, né? Não, o lado direito do cérebro é o lado da emoção. O lado esquerdo
É o lado da lógica, da razão. Mito ou verdade? Não, totalmente mito. Porque o que que acontece? Eles deram essa definição porque antigamente não se sabia muito sobre o cérebro, né? Então eles acharam para dar como uma resposta mais rápida, mais simplista, de falar isso, que o direito é quem é mais criativo, quem é da poesia, que da criatividade. E o lado esquerdo era mais racional, né? Mais lógico, só para poder dar funcionalidade para o cérebro e dar definição para aquilo que a pessoa estava procurando, né? Mas isso é tão errado que tem uma pesquisa que fala, que mostra que 90% de nós seres humanos usamos o lado esquerdo para a linguagem. Aí, mas como assim, Luiz? Então você quer dizer que a gente usa o lado esquerdo? Não, porque lembra da live passada? A gente falou que para a gente ter a capacidade da linguagem codificar as letras e juntar outras letras que dão outro som, que assim vão formar outras palavras, são várias regiões do nosso cérebro, várias áreas, né? Então, por exemplo, não é só o hemisfério esquerdo, eu tenho áreas no meu hemisfério direito também que juntas, ativas, essas duas juntas na linguagem vão trabalhar para eu poder codificar e formar palavras, frases e textos complexos. Olha que legal. Então, na verdade, o hemisfério esquerdo e o direito é uma via de mão dupla. Se eu tirar o meu hemisfério esquerdo, meu direito não vai dar conta do serviço. E vice-versa, né? E isso é uma coisa que aconteceu, cara, com o nosso hipocampo. Depois você procura lá no Google, caso HM de 1956. Os neurocientistas não conheciam, né, nada do cérebro, na verdade, os médicos, né? E tirou o hipocampo lá de um paciente e viu que o paciente não fazia nada. Foi aí que veio a ideia de que realmente o hipocampo era importante, né? Mas, enfim, o que que acontece no nosso cérebro com essa questão do hemisfério direito e esquerdo? Na verdade, o direito, ele reconhece padrões, coisas novas, através dos estímulos. E o esquerdo, ele já tem esses padrões definidos, ou seja, ele sabe o que ele gosta, ele sabe o que é certo e o que é errado, porque ele aprendeu na fase que era a fase mais principal para estimular. Então, por exemplo, a criança com a caneta. Esse exemplo eu gosto de dar porque é a que ilustra realmente tudo, né? Então, por exemplo, a criança com 8 meses, 9 meses, ele gosta do quê? Daqueles brinquedinhos, né? Pêndulo e tal. Então, quando ele vê uma coisa que está fora do que ele vê, ele pensa, nossa, que caneta, trem é mágico, né? Então, o que que ele vai? Ele foi estimulado, então, a fazer o quê? A querer pegar a caneta e pôr na boca, porque é assim que as crianças fazem. Põe tudo na boca, porque é uma maneira dele conhecer e explorar aquele objeto novo que ele não conhecia antes. Até tem a questão, assim, Piaget fala muito sobre isso, né? Nessa fase aí seria a fase, então, sensório-motora, né? Que é conhecer o ambiente, né? Explorar os estímulos que o ambiente proporciona, né? Não, isso que eu ia falar. Que às vezes, assim, as mães, né, os pais chegam em casa e quando vê a parede está toda rabiscada, né? Mas isso o quê? A criança faz sem querer, né? Sem maldade, mas ali ela está trabalhando tantos estímulos, tantas competências cognitivas, como, por exemplo, a coordenação motora, sabe? Para alcançar uma parede mais alta, às vezes, ele tem que trabalhar com equilíbrio, então ele tenta ficar em pé, a criança, né? Trabalha a criatividade, a imaginação, o sensorial motor, a visão, né, dos objetos em casa. Eu não estou falando, né, para sair deixando as crianças rabiscar a parede, Ah, né? sim. Mas, né? Só que Eu é não claro, importo, não. Vou te falar a não, verdade. Eu não importo, não. Né? Assim, é, inclusive, eu tô aqui em casa, um exemplo aqui meu, né? Eu tô montando no sim, quarto do meu filho uma parte na parede justamente para ele poder rabiscar. rabiscar, poder fazer o que ele quiser ali, né? Claro que ele vai saber a hora que ele pode, o lugar que ele pode, né? Não é Sim, simplesmente
pode rabiscar a qualquer lugar, né? Mas é porque É, faz parte do desenvolvimento, né? Faz parte isso, exato. de E a conhecer, né? criança, ela precisa ser estimulada, porque se ela não for estimulada nessa época, que ela está conhecendo, que ela tem curiosidade, a gente vai ter sérios problemas mais lá para frente na educação, no desenvolvimento educacional dessa pessoa, dessa criança, né? E assim, E esses estímulos, eles são tão importantes que eles vão formar, né, essas conexões neuronais mais complexas, né? sim, Essas conexões serão importantes para quando ele chegar na fase escolar, sim. Com né? certeza. E assim, você tá falando, eu estou lembrando, a gente começou falando um pouco sobre essa questão do Piaget, né? E aí, assim, me lembra da outra fase que ele fala, que é a fase que é a operatório concreto, né? Que é onde a criança já apresenta uma capacidade de coisas mais complexas, né? Ela já está naquela parte operatória, né? De adição, subtração. Sim, Então, assim, como que a educação desenvolve a inteligência, lógico, né, matemática nesse sentido, porque normalmente a faixa etária que ele estipula é assim, entre 7 e 10 anos, né? sim. Então, na neurociência aplicada à educação, que também é uma outra área dentro da neurociência, e eu acredito assim que é importantíssima, ainda mais na educação, que a gente chama de ciclos, tá? Então, nós temos o ciclo um. Eu até anotei aqui que é da educação infantil até o terceiro ano do ensino fundamental, que é essa de fazer com que aconteça a concretude do que ele está vendo, né? Então, que ela fica clara, porque o que vai acontecer? Ele vai construir circuitos cerebrais que serão estruturados para mais para frente, para ele poder saber a interação das coisas, do que ele aprendeu, dos estímulos que ele teve, que a escola Uhum. ajudou, para ele ter essa interação com o mundo, com o meio externo, né? Qual que Então, seria esse ciclo que você falou para a é o neurociência? ciclo um. O É ciclo o um é qual a ciclo faixa um. etária que seria? Da educação infantil até o terceiro ano do ensino fundamental. Ah, Tá? Porque é a fase que a criança tá lá e tá procurando novidade, tá procurando estímulo, tá querendo conhecer as coisas, né? E porque as uhum. crianças, a gente tem mania, professor tem mania de falar, de não dar coisa, de não falar difícil, porque eles não entendem. Que isso? Eles querem realmente que você fala difícil para poder Sim, aprender coisa nova, porque aí chega aprender. em casa vai contar para os pais, nossa, olha o que a professora falou, isso, isso, isso. Até os pais ficam, né, de boca Sim, aberta, né? Então a gente sim. tem essa coisa de professor falar, não fala muito difícil, não. Eu tô falando que eu passei isso no meu estágio, de quando eu fui na faculdade, né? Que eu tive que dar aula no ensino fundamental. A professora falou desse jeito, não fala muito difícil, não, que eles não entendem. Pois Nossa, é, e não eles vai entender adoraram. E eu nunca se a gente falei, não estimular, né? exato. E é isso que está faltando, entendeu? Na educação. É o professor estimular as coisas sensoriais primárias, que é a visão, a audição, o tato, o olfato, Isso, de sabe? certa forma, não é muito novo, já é discutido há muito tempo, né, Luísa? Mas, Sim, assim, muito pouco colocado em prática, né? Porque Rubem Alves já falava muito dessa questão, né? E todo mundo, eu que não sou da área da educação, amo o Rubem Alves, conheço, sempre falo sobre ele, porque ele tem uma visão da educação muito diferente, né? Que é, exato. é justamente você conhecer as coisas na prática, é você ir ali e fazer, né? Tá, eu sei de medidas, mas como que eu vou aplicar medidas, né? Então Exato. é na prática ali. Não, e assim, tem professoras, né, que nem gostam muito, assim, da neurociência, porque a neurociência, ela veio para ajudar o professor, né, para fazer com que o professor possa passar o conteúdo de uma maneira que o aluno realmente seja capaz de compreender,
aquele mundo, né? Aquele universo que é o conhecimento, né? E tem professores que realmente não aceitam, porque já tem 20 anos de estrada e que agora vem essa tal aí de neurociência para querer mudar o pensamento. Na verdade, a gente não quer isso, a gente quer ajudar, que a educação fique melhor, porque as gerações estão mudando, sabe? É o que o povo está vendo. Não tem como a educação ser agora igual era há 30 anos atrás. Não dá. Essa coisa, 2 mais 2 é 4 e pronto. Mas por que Entende? que 2 mais 2, né? Como que eu posso fazer esse 2 mais 2? É aquela questão da criatividade, né? É você lançar a mão de uma forma diferente para você entender aquela mesma coisa. Isso. Aí eu entro no meu ciclo 2, que é lá no meu 4º ano do ensino fundamental até o 7º ano do ensino fundamental. O que que acontece? Ele vai abstrair tudo isso e como que ele tem que aprender como ele vai lidar, interagir, na verdade, com essa forma complexa. Então, por exemplo, passou, igual você deu o exemplo aí, né, da tabuada do 2 mais 2 é igual a 4. Mas aí ele tem que entender que se eu, por exemplo, se eu ganhar 2 balas agora e eu não comer elas agora e esperar eu ganhar mais 2, eu vou ter o 4. Uau, vou ter o dobro de balas. Entendeu? E passar também a abstrair para ele ter resposta, conhecimentos mais complexos. Então, por exemplo, qual que é a importância da água no ponto de vista abstrato, né? Qual que é o seu valor, qual que é o seu papel da água? E ele poder pegar essa ideia da água e escrever todos os pontos. Entendeu? Não só falar a água é um recurso natural renovável, que é importante para a natureza, para os seres humanos, para os seres biológicos. Não é só isso, entendeu? Então é aí que entra esse ciclo 2. Para a neurociência, então, são quantos ciclos? São 3. São 3, desculpa, eu não falei, né? São 3. Aí então eu entro no meu ciclo, no terceiro ciclo, que a gente chama de expansão. Vocês vão entender o porquê. Que é do 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Por que que é a expansão? Porque agora ele vai pegar todo o conhecimento que ele teve desde lá da educação infantil e ele vai fazer o quê com isso? Entende? Vai ser dele pegar toda essa informação que ele aprendeu e aplicar. O que que eu vou fazer com isso agora? É igual quando a gente chega. A gente já falou isso, né, na época de estudar. Para que que serve matemática? Entende? Então, é papel da educação sempre trabalhar com conceitos, com ideias, para eles poderem também construir essas ideias deles. Então, por exemplo, para que que eu preciso da multiplicação? Mostra para o aluno, você precisa da multiplicação, porque você precisa saber no final do mês quantos dias trabalhados para você saber quanto que você vai ganhar no final do mês. Para que que eu preciso da divisão? Para eu pegar o valor que eu tenho e poder dividir e saber quanto que no final de valor eu vou ter depois que eu pagar minhas contas, por exemplo. Entendeu? Então, a expansão é essa aplicação de todo o meu conhecimento. O que que eu vou fazer com isso agora? Né? Como que eu vou aplicar o que eu aprendi? E assim, essa fase, esse ciclo que na neurociência vocês falam, assim, eu entendi pela parte do que o Piaget fala sobre as operações formais, que é justamente isso, nessa época da adolescência, né? Você entender tudo aquilo, porque nas fases anteriores estava fazendo essa aquisição, esse agrupamento e essa questão do concreto, para depois conseguir, então, lançar a mão disso tudo. Isso. O do Né? abstrair, imagina, por exemplo, uma figura 3D. A gente é adulta, a gente tem essa capacidade, né? Mas uma criança que está em desenvolvimento, que não foi bem feito lá na educação infantil até o 3º ano do ensino fundamental, ela não tem a visão 3D. Ela não consegue abstrair.
Por quê? Porque é mais fácil parar a criança em casa com um jogo no tablet. Que visão 3D é essa que está trabalhando com o aluno, com a criança? Não vai ter, Uhum. entende? Quando a criança parece que não desenvolve a fala, a linguagem correta, a fala direita, é porque ela não foi estimulada para falar, por exemplo, né? Então, é até uma regra aqui em casa que é na hora do almoço não tem celular na mesa. Porque é a hora de interagir, é a hora que a gente tem para conversar, de se encontrar, né? Da gente contar caso um para o outro. Então, o celular é proibido na hora do almoço. Depois do almoço, você pode pegar, né? Porque é o que está acontecendo muitas vezes. Os pais saem para almoçar e dão o celular para a criança ficar quieta no restaurante, sabe? Sim. E a criança, ela precisa ser estimulada. Tudo para ela é novidade, diferente. Então, vá conversar, tira o celular da mão dela e vai conversar. Ah, Luísa, mas tem assuntos que aparece que a gente não pode conversar na frente da criança. Então, conversa outra hora. Entendeu? Sim. E isso a gente E- tem que mostrar essa essa- importância, deixar claro, ter clareza que isso é importante para o desenvolvimento futuro, porque isso vai atrapalhar se não for bem desenvolvido nessa parte agora que ele está pronto, está querendo conhecer, né? Tem interesse de conhecer, sim. É porque né? a gente às vezes está nessa correria, mas é importante a gente falar também isso, né? Dessa questão desse parar um pouco, né? De olhar, de lançar a mão disso, dessa conversa. Sim. Às vezes, até mesmo essa questão, vamos pôr, da matemática, matéria, Uhum. né? Até mesmo num momento desses assim em casa, você consegue então passar para a criança uma coisa que muitas vezes ela não estava aprendendo sentada ali na cadeira estudando, né? Porque você consegue levar ela Exato. para o mundo da prática ali, né? E colocar aquilo ali um pouco mais concreto para depois ela conseguir lançar a mão disso, né? E é Sim, importante. E uma coisa que você falou sobre a tecnologia, sim, realmente, eu concordo muito que ela tem essa questão de trazer muita coisa positiva, né? Que a gente tem que sim, não, ajudar e com lançar a mão certeza. disso, com certeza, a gente não pode tirar o crédito da tecnologia, que ela realmente trouxe avanços, né? Mas ela também trouxe algumas questões muito sérias em relação ao desenvolvimento cognitivo, né? Exato. E isso a gente precisa ficar atento, né? Por exemplo, eu falo sempre essa questão, quando vai colorir, por exemplo o colorido ele desenvolve também nessas áreas, né? E o Uhum. que que acontece? A criança vai colorir, por exemplo, um tablet. Ela só clica num lugar. E aí colore a blusa inteira. Ela não tem noção de É, espaço, ela não tem nenhuma. a coordenação motora fina que o colorir trabalha, Uhum. né? E isso que a gente está citando, Carla, são assim detalhes que às vezes são bobos, né? Mas que é o que atrapalha, né, futuramente. Então, por exemplo, a educação, ela tá muito utilitária, sabe? Ela tá dando somente o que é útil. O que é útil para o terceiro ano? É essa matéria, essa, e pronto. Tanto que no terceiro ano do ensino fundamental, né, no final se explica da introdução da tabuada da multiplicação. Só que é no quarto ano que a multiplicação ela é mais aprofundada, que vai ver realmente a multiplicação toda. Aí o que que acontece? O professor do terceiro ano não quer dar, não quer introduzir a tabuada de multiplicação, porque ela tem coisas mais importantes para dar, entende? Então a gente está muito mais preocupado em dar conteúdo do que conhecimento, entende? A gente está muito Produzir o mais conhecimento é preocupado. mais importante. Exato, e a gente está muito mais preocupado em dar conceito, dar conteúdo, é assim, assim, assado, entende? E isso na cabecinha da criança, como eu também já falei na live passada, é muita informação. A criança não Uhum. consegue reter informação, sabe? Aí o que acontece? Só para finalizar essa explicação do Essa ciclo pergunta. 3. É. Aí chega no ciclo 3 que tem o ensino médio. Chega no ensino médio, ele é cobrado saber o básico do ensino fundamental. Só que às vezes, lá no ensino
fundamental, não foi dado esse básico que ele precisa saber agora. Então, o que o professor de ensino médio tem que fazer? Voltar no conteúdo de oitava série, oitavo ano, nono ano. Entendeu? Para preencher a lacuna de conhecimento que eles não sabiam, para eles poderem aplicar lá na equação de segundo grau. Entende? Porque tá tão utilitarista que eles realmente estão dando o que é importante. Ah, não tem por que explicar por que tem que dar essa forma aqui, não. Você me lembrou uma coisa que a gente conversou mais cedo Sim. sobre essa questão de, por exemplo, a gente vai para a faculdade, aí no primeiro período da faculdade tem aquela cabeça, né? Aquela mentalidade de ensino médio, os trabalhos são feitos de acordo com o ensino médio, a forma de aprender, a gente lança a mão disso, a gente não, parece que não vira a chave, né? Só depois. Não, e a gente aprende, eu falo assim que professor, principalmente faculdade do primeiro período, tem que ter muita paciência. Porque eu aprendi com meu professor de faculdade, no primeiro período, que em capa de trabalho não se escreve trabalho de ciências. Só que eu não sabia, então ele precisou falar comigo, ó, Luísa, não é assim que faz um trabalho de faculdade. Você me desculpa, mas eu não posso aceitar por causa de uma capa. Na época eu fiquei horrorizada com isso, entendeu? Que ele não aceitou o meu trabalho por causa de uma capa. Mas tudo bem, sabe? É com a maturidade que a gente vai vendo, né? Então, assim, as crianças, ó, os adolescentes estão indo para a faculdade sem o básico, sabe? Porque chega na faculdade, na escola, são o quê? 3 horas de aula, só que elas são divididas, né? 40 minutos de cada matéria. Só que aí chega na faculdade, são 4 horas direto da mesma matéria, às vezes. E aí o professor fica falando, fica falando, fica falando. Aí chega na época da prova, eles querem o quê? Resumo. Fala aí, professor. Qual que é a parte mais importante? A parte mais importante. Sabe? E isso é normal, porque eles não estão acostumados. Entende? Tem uma coisa que de o ter Rubem essa Alves complexidade fala. de pensamento. Uma coisa que o Rubem Alves fala e eu acho muito bacana é assim, ele fala assim, a gente ensina as pessoas a escolherem entre A, B, C e D, né? E aí, como isso não mensura aquilo que ele sabe, a gente precisa pedir ele para fazer uma redação. Né? E casa muito com isso, porque é bem assim, a gente está ensinando a dar resposta. Né? E a gente precisa justamente o contrário, ensinar a pensar. Exato, cara, você falou tudo. Aquilo. Não, você falou tudo. Porque a gente, principalmente dentro de ciências, nesse ensino fundamental, a gente aprende conceitos. Ah, que isso faz isso, que o rim filtra o sangue. Ai, que o rim filtra o sangue. Só que o aluno, você tem que explicar para o aluno que o sangue ele é importante, né, no nosso corpo e que ele precisa ser, e esse sangue que é filtrado, ele vai ser reaproveitado pelo nosso organismo. Mas não simplesmente só chegar e falar, olha, o rim filtra o sangue. Sendo que nem é essa a função do rim. Entendeu? Então, é mostrar para ele a importância do sangue filtrado no organismo. Porque aí eu vou estar forçando um conhecimento complexo para uma resposta complexa futuramente, né? E uma coisa também que está acontecendo é que antigamente se fazia muita... Por que não se faz mais prova dissertativa? Antigamente tinha muita prova dissertativa, né? Que é aquela, né, realmente de escrever. Porque os pais, olha só, os pais, isso tá na história, tá, gente? Da educação mesmo. Que os pais, eles estavam pegando as respostas dos filhos e comparando com as respostas de outros colegas da turma e falando que o professor estava dando preferência para um do que para o outro, porque o meu filho escreveu praticamente a mesma coisa. Então, o que o professor teve que fazer para evitar esse tipo de constrangimento? Provas de marcar X. Que não mensura o que ele sabe, né? Não.
Entendeu? Então, a gente não vai avançar na parte da educação se a gente não avançar, se a gente não estimular o raciocínio lógico dos nossos alunos, que é Sim, o que realmente não está acontecendo, sim. entende? Eu vou te perguntar uma outra coisa, em relação até essa questão, assim, da neuropsicopedagogia, né? Porque, assim, qual que seria, então, o papel, já que você é neuropsicopedagoga, né? Fala pra gente aí um pouquinho, porque às vezes as pessoas Sim, confundem muito isso, e eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, sim. né? Então, assim, qual que é o papel? Então, quando se fala em neurocirurgião, neuropediatra, ainda tem um preconceitozinho que as pessoas assim, tá precisando de neuropsiquiatra, então a criança está doente lá da cabeça, tá com problemas na cabeça. Não, é sério, né? Se o aluno tá fazendo um Sim, atendimento particular de neuropsicopedagogia, nossa, então ele tá com algum problema. E isso é tão sério, gente, que uma mãe uma vez me procurou e me pergunta assim, com o que que você trabalha? Aí eu fiquei assim, como assim, né? Ela disse, você trabalha com imperativo, com autista, com TDAH, com TOD. Aí eu disse assim, olha, a neuropsicopedagogia, na verdade, ele vai ajudar o desenvolvimento da criança na escola e na vida pessoal. Então, eu tenho atendimentos que eu faço simplesmente porque a mãe quer que ele desenvolva outras habilidades. Isso é qualidade de vida. É sim. você poder dar qualidade de vida para o seu filho, para ele poder, num atendimento particular, num atendimento mais especializado, trabalhar a concentração, o raciocínio Uhum. lógico, visual, né, o espaço, sensoromotor. Sim, Entendeu? Então, não é só tratar de doença. A gente, é claro, né? Tem esses casos também. Mas são, assim, a maioria é tudo realmente com esse déficit só do cognitivo. Que é não foi trabalhar desenvolvimento, direito na né? escola. Exatamente. Que não consegue, professora, né? Com uma sala de 30, 40 alunos, não consegue Uhum. desenvolver essas funções executivas. Então, pais que podem, procuram ajuda especializada, né, e particular para criança, Sim, sim. E entende? aí, assim, a gente falou muito sobre essa questão hoje, mas o que que isso tem a ver, ou então como que a gente desenvolve isso? Vamos falar um pouquinho agora dos PERA, né? Que a Sim, gente tem ferramentas muito bacanas que desenvolvem essa habilidade dessa inteligência lógico-matemática, né? E a gente tem um sim. carro-chefe, que é o Abaco, né? É, É uma a ferramenta gente, completíssima. é uma das principais, né? No total, o Supera tem 7, né? Mas eu acho que a principal é o ábaco, né? Que o ábaco, para quem não conhece, é conhecido no Japão como soroban, né? E Uhum. ele é um instrumento de cálculo. Né? Então, ele é uma calculadora. Você coloca, vai pôr os números lá, que tem até um jeito, né, de movimentos Tem. corretos com os dedos, e ele vai te dar a resposta. Então, você não precisa gastar a sua energia fazendo de cabeça, porque é uma calculadora, ele vai te dar a resposta, né? E com ele, trabalha o quê? A atenção sustentada, é a concentração, né? A capacidade de eu me desligar ao redor e me focar, Agilidade de raciocínio, né? agilidade de raciocínio, coordenação motora, porque tem os movimentos, né, corretos de estar Sim. fazendo, né? Disciplina, né? Porque tem um processo nisso, É, né? Então a gente e ele consegue é trabalhar uma das isso. ferramentas que estão presentes em todas as nossas aulas, né? E isso, Sim. criança de 6 anos usa e idoso de 80 também. Né? Sim. Então, porque é importante, né? Como eu falei, a capacidade cognitiva que a gente tem sempre é bom a gente potencializar. Então, tudo que trabalha, né, com essas funções executivas, com a cognição, ela, ela é importante, né? Ela tem o seu valor empregado. Sim. Então, a gente no Supera tem essas ferramentas para dar Sim. para melhorar, né, o potencial. Existem outras, né? Como você falou, Sim, né? Existem outras, mas essa daí a gente resolveu destacar ela na live de hoje, né? Até porque, como a gente está falando das múltiplas inteligências separado,
A gente está falando Sim. cada semana de uma parte daquilo que a gente faz lá, né? Daquilo que a gente Uhum. desenvolve com os nossos alunos, né? E assim, Lu, tá chegando ao final o nosso tempo aqui, Tá. então assim, só para o que que você queria, então, tem alguma coisa que você quer deixar de mensagem, quer falar ou frisar sobre o que a gente falou hoje? Não, pode ler a frase que depois eu complemento, Então tá. Porque tá? assim, eu acho que assim, muito importante frisar aqui uma coisa que você falou, que é essa questão do desenvolvimento, da expressão, dessa questão da Uhum. criança conseguir colocar isso não só em palavras, mas também até mesmo em externar isso de uma outra forma, né? Colocar, quando você falou da questão da parede, eu acho um máximo, porque é permitir a criança um pouquinho mais É. além, né? Trabalhar isso aí. Não, e a E é o que a criança, ela gente faz o tempo precisa. inteiro, É, né? A exatamente. gente faz o E a tempo inteiro lá no criança, Supera. e a criança, ela se acha quando você chama ela para ajudar uma cozinha. Olha, uma coisa boba, mas para ela, nossa, é o máximo, entende? Sim, Ah, mas cai muitas coisas no chão, não dá, porque em vez de me ajudar, vai atrapalhar. Então, assim, nossa, mas que pena, porque, né, aí você está inibindo realmente a capacidade que ela tem de aprender, de querer conhecer, né, e de fazer, sim. porque agora tá dando trabalho, mas quando ela ficar um pouquinho mais velha, ela ter esse poder, ter esse reconhecer, né, ela vai Uhum. te ajudar muito, Sim, e assim, a questão das né? experiências, né? As famosas experiências que as crianças fazem, né? Que ela faz aquela bagunça toda, ela tem uma Isso, aprendizagem além disso tudo, né? Além tem. dessa questão da criatividade, além de tudo. Até quando você pega a criança na responsabilidade de organizar tudo aquilo que ela bagunçou, tem uma aprendizagem nisso, né? Sim. Então, tem uma questão. E, então, o que que tem a ver tudo isso que a gente está falando com a inteligência lógico-matemática? Tudo, né? Tudo, porque está relacionado ao desenvolvimento. Como eu falei no Sim. começo, é um estímulo, né? A gente precisa ser estimulado a, a poder a me destacar na matemática, por exemplo, entendeu? Sim. Na linguagem, eu poder escrever livros com assuntos complexos, por exemplo, Sim. entendeu? E a gente está falando aqui, pode falar. E o mais importante também é frisar o treino, a importância do treino. Não é Uhum, só passar um conteúdo lá de fazer as continhas com subreserva para o aluno uma vez que ele vai aprender, uhum, sabe? Com os meus alunos às vezes até me xinga, porque para estudar tabuada comigo, tem que fazer a leitura da tabuada 3 vezes. Claro, não da tabuada toda, mas daquela tabuada que ele está com dificuldade. Então, lê a tabuada 3 vezes, depois eu tampo, eu faço a oral e depois eu peço para fazer a escrita. Por que a oral? Porque a criança precisa se ouvir. Lembre que as áreas primárias são importantes ser estimuladas. Então, ele se sim, ouve e depois vem o visual com a escrita, que ele consegue ver. Então, às vezes, na hora da prova, ele pode lembrar fazendo a continha comigo e dar e sim, colocar a resposta certa lá na prova, porque ele com certeza. visualizou, ele lembrou visualmente da conta que fez comigo, né? Então, Sim, o ábaco é um treino que tem toda a aula e que eles treinam também fora da aula. sim, Então, não é uma vez que eles fazem, não, é com treino. Toda a aula eles estão fazendo, até mesmo quando vai avançando, né, Carla, no ábaco, tem a multiplicação, divisão, a dificuldade vai crescendo. Então, aí sim, ainda mais isso que tem que manter o treino mesmo, sim. entende? Porque senão Desafio o nosso crescente, cérebro. né? Exato. Porque senão Desafio até nosso crescente, cérebro acostuma. Só viu aquilo uma vez, sim. E assim, o que eu entende? ia falar era que a gente está falando aqui das inteligências de uma forma isolada, porque o tempo, de certa forma, é curto para falar de todas, né? Mas Sim, elas se interferem uma na outra, né? O desenvolvimento, ele não é assim, vou desenvolver agora só a inteligência lógico-matemática. Não, elas desenvolvem não. de forma diferente, porém, todas, né, interferem uma na outra, porque a gente está falando da linguagem da semana passada, teve a da inteligência emocional, tudo isso vem interferindo em todas elas, então vai depender de todas, né? O desenvolvimento. Exato. Então, como a gente sempre faz nas nossas aulas e nas nossas lives, né?
a gente sempre Sim. escolhe uma frase para fechar. Então, a frase de hoje nós escolhemos é uma frase da Carla Tiepo, que diz o seguinte: temos que construir pensamentos e não conteúdos. E foi justamente isso que a gente falou aqui hoje, Exato, né? isso mesmo. E que é a gente poder construir essa capacidade de conhecer, do conhecimento, né, na educação, e do que usar esse conhecimento simplesmente para uso, para saber, simplesmente por Para saber. cumprir uma meta, né? Exato, né? Então a Não gente tem é que só cumprir construir uma essa meta, né? capacidade de Uhum. conhecimento, de pensar, em vez de só de usar. Entende a Sim, diferença, muito né? importante, né? Sim. E Ô, quando Lu, ele consegue, e quando o aluno, né, ele consegue ver isso, essa complexidade em torno de tudo do que ele aprendeu, dos conhecimentos, quando ele teve conhecimento, né, ele vai formar conjuntos, de pensamentos complexos, que é o que a gente quer. sim. Né, além de uma capacidade, né, de responder a problemas, né? Vai além, Isso, né? É isso mesmo, Lu. exatamente. Então, muito obrigada. De nada. Foi Eu que ótimo. agradeço. No Semana tempo que vem nós chuvoso vamos falar desse. sobre Semana que vem é sobre visoespacial, isso, inteligência né? espacial, muito bem, Inteligência isso mesmo. espacial. Exatamente, Então tá. né? Então, muito obrigada. Beijo. Aqui a gente podia fazer um print dessa live que a gente Ah, está sim, esquecendo toda vez, né? verdade. Então a Então, gente vamos lá. faz e já encerra. Sorrir. Agradecer a todos, então, a presença, a participação. Muito obrigada. Até a próxima. Travou. Ai, peraí. Agora voltou, voltou. Aí, pronto. Então, até semana que vem. É um assunto também muito, né, importante também aí, ó. A gente está falando de desenvolvimento, é uma das funções, oh, meu Deus, é uma função executiva, Executiva. é uma habilidade importante também, né, que a gente Sim, vai conversar na próxima semana. com certeza. Então, um beijo e até a próxima, viu? Tchau, até. Obrigadão. Boa Tchau. noite, Boa tchau. noite. Obrigada a todos.